Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente na série Biofotogrametria aplicada aos desvios posturais. Quem nos vem acompanhando na série já conheceu os procedimentos biofotogramétricos, foram os nossos primeiros 21 programas apresentados, desvio por desvio, análise individual por análise individual. E a partir do último programa, do nosso 22º programa, nós passamos a analisar essas questões posturais via método biofotogramétrico, mas de forma conjugada. Ou seja, nós analisamos 2, 3 desvios posturais que podem interagir entre si. Ou seja, um pode ser a causa do outro entre esses desvios posturais. Foi o que nós analisamos na última videoaula. Vocês têm um link agora aqui do lado, vocês podem verificar, entrar nessa última videoaula e assistir essa última videoaula, que foi bem interessante. Nós analisamos o equilíbrio pélvico. Hoje nós vamos continuar analisando o equilíbrio pélvico, porém num processo contrário do que nós verificamos semana passada. Ok? Então, logo depois da vinheta, eu vou dar prosseguimento nessa discussão. Bem, pessoal, o que nós vimos semana passada com os desvios posturais associados? Nós analisamos essa avaliada e identificamos que ela apresenta uma entre espinha ilíaca antero superior e póstero superior, ela apresenta uma anteversão pélvica, e a discussão foi que essa anteversão pélvica levou ela a uma hiperlordose lombar. Mais uma vez, chamo a atenção para que você assista a última videoaula, que ela faz uma conexão completa com a de hoje. Hoje nós vamos analisar um desvio postural que é o contrário. Percebam bem aqui. Mais uma vez nós temos a linha do fio de prumo, como nós tínhamos, e eu descrevi isso na última videoaula número 22, hoje nós estamos na videoaula número 23, então pelo hashtag número aí a gente consegue identificar qual é a videoaula. A partir desse fio de prumo nós temos na imagem a verticalização correta e completa, ou seja, qual é a vertical ideal dentro do padrão fotogramétrico ou dentro da foto. É o fio de prumo. O fio de prumo nos traz a representação do que é a vertical perfeita na imagem. A partir disso, o software de avaliação postural, que nós usamos para avaliação biofotogramétrica, o SAPO, Sistema de Avaliação Postural, ele projeta uma linha horizontal. Essa linha horizontal que nós percebemos aqui, ela forma um ângulo com fio de prumo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, porque uma vez formando um ângulo reto com o fio de prumo, nós temos uma linha horizontal perfeita sendo projetada. Essa linha horizontal perfeita ela vai ser usada para a análise do desvio postural, ou de um potencial desvio postural da pelve. Como nós vamos analisar isso? Semelhantemente ao que fizemos semana passada, aqui nós temos a imagem com a pessoa toda já demarcada pelas esferas demarcatórias, mas particularmente duas esferas demarcatórias são importantes para que nós entendamos o que eu quero dizer hoje. Percebam a espinha ilíaca póstero superior e a espinha ilíaca antero superior. Entre elas é formado um segmento de reta, que aqui na minha apresentação não consigo fazer exatamente reto, mas eu já tinha demarcado essa linha retilínea. Então nós temos um segmento de reta que é composto pela espinha ilíaca póstero e antero superior. Nós damos um prosseguimento nesse segmento de reta. Podemos dar sequência nesse segmento de reta indefinidamente, mas percebam que esse segmento de reta, num determinado ponto, ele faz a intersecção com a linha horizontal perfeita. E mais uma vez, a linha horizontal perfeita ela foi produzida a partir da verticalização perfeita que foi apresentada pelo fio de prumo. Então nós temos um fio de prumo vertical perfeito, uma linha horizontal construída a partir dos 90 graus com esse fio de prumo, e esse segmento de reta angula-se com essa linha vertical horizontal perfeita. O ângulo formado é de 7,6 graus. A partir das referências anatômicas que nós temos, ou melhor dizendo, das referências biofotogramétricas que nós temos, ângulos abaixo de 10 graus são caracterizados ângulos da pelve que denotam a retroversão da pelve, ou seja, a pelve está rodada para trás e para baixo, fazer esse movimento, retroversão pélvica. Se nós analisarmos a espinha ilíaca antero superior, ela faz um movimento para cima e para trás, um movimento pélvico no sentido anti-horário aqui, sempre em cima do eixo látero-lateral da articulação do quadril. Então a pelve roda num sentido aqui que nós estamos olhando na tela, num sentido anti-horário, isso nós chamamos de retroversão. E isso ocorre toda vez que a biofotogrametria apresenta valores de pelve menores que 10 graus. E nós temos aqui 7,6 graus.
A partir disso, identificada a retroversão da pelve, nós vamos passar a identificar a curvatura da lordose lombar. Se nós observarmos bem, diante dos procedimentos apresentados em programas anteriores de como se chegar aos valores de lordose lombar, ou melhor, como se chegar ao posicionamento da medida de lordose lombar, é a inversão da curvatura de cifose torácica, que deve ser demarcada, foi aproximadamente nesse ponto, a inversão da curvatura de lordose lombar, que foi aproximadamente nesse ponto, e aí se traça uma linha tangente à curvatura lombosacra e glútea, que é essa linha tangencial. Isso aqui eu apresentei em detalhes aprofundadamente em programas anteriores. Então, se você está vendo esse programa pela primeira vez, é interessante voltar a esse programa, buscar o programa em que nós analisamos hipolordose lombar, e a partir desse programa, poder assistir esse programa e voltar para o atual programa, atual videoaula, fica mais fácil você entender. Mas vejam bem, a partir desses pontos corporais demarcados, nós traçamos um segmento de reta unindo esses primeiros dois segmentos de reta e um outro segmento de reta, como eu disse, tangenciando a linha glútea, o posicionamento glúteo. Ok, a partir disso, com esses dois segmentos de reta, nessa intersecção do segmento de reta na lordose lombar, nós temos um ângulo. Vejam bem, temos um ângulo. Esse ângulo é o ângulo de lordose lombar e o ângulo aqui é 149 graus. Esse ângulo lordose lombar é um ângulo que já posiciona o indivíduo como uma hipolordose lombar, ou seja, uma retificação da lordose lombar. Leve ainda, mas já uma pequena retificação da lordose lombar. Vejam bem, o que eu estou tentando mostrar agora são dois desvios, num primeiro momento visualizados individualmente, um de retroversão da pelve e outro de hipolordose lombar. Mas a discussão aqui é, semelhantemente ao que nós fizemos no programa anterior, aonde nós verificamos que uma anteversão pélvica, uma rotação da pelve nesse sentido, uma anteversão da pelve, produziu uma acentuação da lordose lombar, gerando uma hiperlordose lombar nessa avaliada. Nessa avaliada agora que nós estamos vendo à esquerda, nós percebemos exatamente o contrário. A pelve perdeu o seu equilíbrio, não em anteversão, e sim em retroversão, porque o valor aqui abaixo de 10 graus representa a retroversão da pelve. E essa retroversão da pelve verticaliza mais a peça óssea do sacro que compõe a pelve. Então, quando a pelve roda no sentido anti-horário, diante dessa imagem que nós temos aqui, faz um movimento nessa imagem de retroversão, o sacro verticaliza-se mais, e essa verticalização do sacro posiciona de forma diferente L5, L4, L3, L2 e L1, ou seja, as vértebras lombares, retificando a curvatura de lordose lombar e levando o indivíduo então a uma pequena retificação de lordose lombar, uma pequena hipolordose lombar, que é o termo que se usa para a retificação da lordose lombar. Diferentemente do caso anterior, que era exatamente o contrário. A anteversão, e não a retroversão, levava a uma acentuação da lordose lombar, e vejam que no caso anterior da última videoaula foi 128,6 graus. Quanto menor o ângulo, maior a acentuação da lordose lombar. Quanto maior o ângulo, menor esse ângulo de lordose lombar. Então nós podemos perceber de 128, aqui mudando para 149, houve um aumento do ângulo de lordose lombar, caracterizando aqui uma hipolordose. Mas o fato é que o fator potencial gerador dessa hipolordose é o desequilíbrio da pelve. Ou seja, a pelve entrando em retroversão posicionou de forma diferenciada e mais verticalizada o sacro, que por sua vez influenciou todo um alinhamento de L5, L4, L3, L2, L1, ou seja, as vértebras lombares, reposicionando essas vértebras lombares de uma outra forma, retificando a curvatura de lordose lombar, levando o indivíduo a um segundo desvio postural, desencadeado pelo primeiro, chamado de hipolordose lombar. Então vejam bem, a discussão é: a retroversão gerou hipolordose. Se nós formos fazer um tratamento corretivo postural indo diretamente a tentar atacar, corrigindo o distúrbio postural de hipolordose, de retificação da lordose lombar, provavelmente não teremos muita produtividade nesse nosso desempenho, pois essa hipolordose foi gerada por uma retroversão da pelve. Então a origem é a retroversão, que derivou um segundo desvio, que gerou um segundo desvio de hipolordose lombar. Então a ideia do tratamento é atingir o fator causa. Então deveríamos procurar trabalhar o reequilíbrio da pelve
para que ela saia dessa retroversão e volte para um equilíbrio pélvico normal no plano sagital, e a partir disso já teremos efeitos positivos sobre a curvatura de lordose lombar, saindo da retificação e entrando numa curvatura normal. Essa é a tendência natural de ajuste ergonômico do corpo às forças gravitacionais quando a pelve entra num novo equilíbrio pélvico. Obviamente, essa pelve, nesse caso aqui retrovertida, nós temos que fazer uma análise muscular de músculos potencialmente encurtados e alongados, e a partir disso realmente fazer um tratamento postural adequado, atingindo o fator causa e não a consequência. Se nós formos tratar a consequência, teremos pouca produtividade no trabalho. Atingindo o fator causa, corrigindo a pelve, corrigimos também de forma derivada a lordose lombar retificada. Então esse é um fator importante. No indivíduo aqui ao lado, eu coloco a mesma situação e nós podemos perceber a mesma situação. Percebam que a lordose lombar é 150,7, diferente do 149, então um pouco mais retificada porque o ângulo formado ele é um pouco maior. Esse ângulo formado ele é de 150,7, então é um pouco maior, retificando ainda mais. E se nós formos analisar o ângulo pélvico, o ângulo do equilíbrio pélvico é 2,1 contra 7,6. Percebam bem que essa pelve, então, ela está muito mais retrovertida do que a pelve da imagem da esquerda. De 10 graus para menos é retroversão pélvica. Quanto menor o valor desse posicionamento pélvico, maior será a retroversão. Então nós já temos uma retroversão aqui, e nesse indivíduo nós temos uma retroversão mais grave, mais aprofundada, mais severa, e podemos perceber que a lordose lombar se retificou ainda mais perante uma pelve mais retrovertida. Então, mais uma vez, a lógica é atacarmos o equilíbrio pélvico em forma de tratamento corretivo postural e com isso obtermos efeitos positivos de correção postural também para a lordose lombar. Então é exatamente o contrário que foi discutido na última videoaula para essa avaliada, que nós podemos ver aqui na tela, e que ela apresenta uma anteversão pélvica e acentuação da lordose lombar. Aqui nós temos uma retroversão pélvica e uma retificação da lordose lombar. Em ambos os casos que nós vimos na última videoaula e na videoaula de hoje, nós temos que ter um tratamento postural para o equilíbrio pélvico, e isso derivadamente corrigirá ou tenderá a corrigir a movimentação da lombar. Se não corrigir o desenho de lombar, aí nós vamos atacar individualmente o ponto da correção do problema postural lombar. Mas primeiramente, e a lógica nos leva a crer isso, ergonomicamente falando, que o equilíbrio pélvico é o fator causa. Então essa é a estratégia da videoaula de hoje para a gente poder entender associações entre desvios posturais. Na próxima videoaula nós vamos ver associações de desvios posturais em outras condicionantes posturais, em outras regiões posturais. Isso nós vamos ver então nas duas próximas videoaulas, essas condicionantes posturais. Você que está acompanhando a série já conhece a Escola Treine Foco, já visitou a Escola Treine Foco, já verificou, já fez uma matrícula, um cadastro para ser conhecido, para receber algum e-mail nosso informativo, e já verificou os cursos que nós temos lá com explicações bem detalhadas sobre os cursos, né? Os cursos todos na plataforma em EAD, ensino à distância, de biomecânica aplicada ao TRP, a musculação, cinesiologia, sistemas de treinamento no TRP, a própria anatomia palpatória, que é extremamente fundamental para se identificar os pontos posturais que nós devemos demarcar. Nós usamos o expediente da anatomia palpatória, um curso específico sobre desvios posturais que eu apresento todo o procedimento biofotogramétrico, que se consta nessa série, e aprofundo muito mais esse ponto de como fazer o diagnóstico postural e também como tratar os desvios posturais, ou seja, eu apresento o tratamento do ponto de vista muscular, através do TRP e alongamentos. Também cursos de emagrecimento, como nós temos na escola, o curso de tecido muscular e de mecânica muscular. Então vale a pena você ir conhecer a Escola Treine Foco, fazer um registro. Pode, dentro do conhecimento e verificação dos cursos, conhecer a ementa, o conteúdo programático desses cursos e sua ementa. Então está disponível lá, que no caso é o curso de desvios posturais que eu apresento, e também o curso de cinesiologia básica humana, um curso de mais de 15 horas, né, em AD, todo o conteúdo que nós passamos lá. Então tem detalhes no mais aqui que você vai clicar, vai identificar. Então acho que vale a pena. Então, no momento, eu agradeço a participação de todos, terem assistido o vídeo até esse momento.
Lembrando que semana que vem, na próxima videoaula, a gente vai dar continuidade na associação dos desvios posturais e tentando identificar qual é o ponto diagnóstico e tratamento, tá ok? Nos vídeos anteriores nós analisamos ponto por ponto postural, apresentei a biofotogrametria para ver essa questão e agora a gente está discutindo um pouco mais do ponto de vista até interpretativo para a prescrição do exercício, tá ok? Muito obrigado por participarem, assistirem o vídeo até esse momento. Agradeço então a todos. Se curtiram o vídeo, curtam o vídeo. Se curtiram o vídeo, divulguem o vídeo para os amigos. Se curtirem o vídeo, compartilhem esse vídeo com os amigos, porque a gente vai tendo uma abrangência maior, vai conseguindo passar essas informações a um número maior de pessoas e poder contribuir de forma direta ou indireta com o maior número de pessoas. Tá ok, pessoal? Um grande abraço, muito obrigado, até semana que vem. E de extrema importância, eu diria, para as áreas de saúde, particularmente fisioterapeuta e o educador físico. Aqui, de novo, mais algumas imagens de alguns trabalhos que eu publiquei, onde nós fazíamos alguns alinhamentos corporais e nivelamentos corporais sendo analisados, até para identificarmos potenciais assimetrias corporais.